educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração profunda. Há uma alegria estar aqui. Com certeza. Olá para quem está acompanhando a gente hoje. A nossa imersão de hoje começa com um conjunto de apontamentos incrivelmente denso. É focado em uma pesquisadora chamada Emília Ferreiro. E nas ideias dela sobre algo que a imensa maioria das pessoas letradas, toma como garantido, né? A leitura e a escrita. Exato. A nossa missão nesta análise profunda é desconstruir esse material passo a passo. O objetivo é entender como o processo de aprender a ler e a escrever está muito longe de ser um mero ato mecânico. Não é só cópia. Nossa, não mesmo. Trata-se de uma construção mental, de uma complexidade imensa. E pensar sobre as engrenagens desse processo, altera a forma como enxergamos a nossa própria relação com as palavras. Altera a relação com os textos e com o mundo letrado ao redor. É um tema universal, algo que atravessa a vida de quem está acompanhando esta discussão agora mesmo, mas que geralmente permanece meio invisível no dia a dia. Fica no piloto automático, né? Fica. Ok, vamos desdobrar isso, começando pela base teórica que sustenta essas ideias revolucionárias. Vamos lá. O material inicial destaca logo de cara que a Emília Ferreiro foi doutoranda de Jean Piaget e que o trabalho dela está estritamente relacionado ao construtivismo. Se conectarmos isso a um panorama geral, a menção ao nome de Piaget e ao construtivismo serve como a verdadeira fundação de tudo que vamos discutir aqui. É a base de tudo. Exatamente. Quando o texto aponta para o construtivismo, há uma quebra de paradigma imediata sobre o que significa aprender. Uma quebra bem radical, se a gente pensar bem. Radical. Porque, historicamente, existia uma noção de que o conhecimento era algo externo, um objeto pronto que um professor poderia, simplesmente transferir ou depositar na mente de um aprendiz. Como se a mente fosse uma estante vazia esperando para ser preenchida. O famoso modelo do depósito. Mas o construtivismo propõe um cenário completamente diferente. A premissa central é que o conhecimento precisa ser ativamente forjado por quem aprende. Forjado, eu gosto dessa palavra. Exige ação. Os blocos de informação soltos pelo mundo não significam nada até que o indivíduo os pegue, teste, erre, ajuste e eventualmente construa uma estrutura interna de compreensão. Essa premissa do construtivismo fica muito clara quando a gente tenta visualizar o processo de aprendizado na vida adulta, fora do ambiente escolar. Pensemos no desafio de dominar um sistema de software corporativo altamente complexo. Ou até mesmo na tentativa de aprender as regras de um esporte inteiramente novo. É um caos no início. Total. É inviável alcançar a fluência apenas lendo o manual de instruções ou ouvindo alguém palestrar sobre os comandos por horas seguidas. Não tem como. O entendimento real só começa a tomar forma quando a pessoa senta diante da tela, tenta executar uma tarefa e comete um erro que desconfigura o painel. E aí vem o desespero. Vem o desespero e a pessoa precisa investigar como desfazer aquele erro. A cada tentativa frustrada e a cada acerto acidental, um mapa mental começa a ser desenhado. Um mapa exclusivo daquela pessoa. Exato. O aprendizado sob essa ótica é uma edificação feita de tentativa, erro e ajuste. Transferindo essa mesma lógica para leitura e escrita, o material sugere algo muito forte. Que decodificar o alfabeto não é um dom que desce magicamente sobre a mente. Isso. É um sistema que precisa ser arduamente montado por quem está tentando entender os símbolos. A analogia do software ilustra perfeitamente o atrito necessário para o aprendizado. A frustração gerada ao clicar no botão errado é, na verdade, o próprio material de construção do conhecimento. Faz parte da obra, né? Faz parte. E no caso da leitura e da escrita, os apontamentos trazem uma frase que captura a essência desse atrito. O texto afirma que essa construção possui uma, abre aspas, lógica individual aberta à interação social. Lógica individual aberta à interação social. Há uma tensão contínua nessas palavras. Muita tensão. A leitura não ocorre no vácuo, mas também não é uma mera absorção das regras da sociedade.
Existe um embate entre o que acontece dentro da mente e o que existe no mundo externo. Depender da interação social. À primeira vista, parecem duas forças operando em direções opostas. Parecem brigar entre si. Sim, porque se a lógica para aprender a ler fosse inteiramente individual, a gente não correria o risco de cada pessoa inventar o seu próprio conjunto de regras e, no fim das contas, ninguém conseguiria se comunicar através da escrita. O que é fascinante aqui é observar como essas duas esferas atuam como contrapesos indispensáveis. Contrapesos. Isso. A lógica individual mencionada no material refere-se ao fato de que a mente humana não lida bem com o caos. O cérebro quer padrões de qualquer jeito. A qualquer custo. Quando uma mente que ainda não sabe ler se depara com um texto escrito, ela enxerga um emaranhado de linhas, curvas e pontos. Para tentar dar sentido a esse caos visual, o cérebro começa a inventar regras próprias. A criar as próprias explicações para aquilo. A pessoa cria hipóteses internas sobre por que uma letra é maior, por que outra tem um formato circular, e tenta associar isso ao mundo ao seu redor. Essa é a lógica individual. Um laboratório de hipóteses secretas. Um laboratório que roda sem parar na cabeça de quem aprende. No entanto, se o processo parasse aí, teríamos exatamente o problema de comunicação isolada que nós estávamos pontuando. Cada um com seu idioma secreto. Exatamente. É aí que entra a interação social. Entendo. A interação social atua como a fronteira, ou melhor, o teste de realidade para as teorias criadas no laboratório mental. O mundo externo bate na porta. Bate. A mente elabora a regra, mas é o contato com placas de rua, embalagens de produtos, livros sendo lidos em voz alta e as correções de outras pessoas que validam ou derrubam essa regra interna. É o choque de realidade. A lógica individual constrói o andaime, mas o mundo social determina se aquele andaime consegue sustentar o peso da comunicação real. Perfeito. A palavra construção, que aparece tantas vezes no texto, ganha um peso muito maior sob essa perspectiva. Com certeza. Não estamos falando de uma revelação passiva, onde a pessoa acorda e sabe ler. Estamos falando de uma engenharia civil cognitiva. É um trabalho árduo de engenharia. E é crucial notar que qualquer construção complexa segue etapas. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Ninguém começa a construir uma ponte pelo telhado da guarita do pedágio. Existem fundações, pilares e cabos de sustentação. O material que estamos analisando formaliza essa sequência arquitetônica, introduzindo um conceito central. Que é a psicogênese da língua escrita. Exato. E, dentro desse conceito, o texto delineia que a mente passa por 4 fases distintas. As famosas 4 fases. Pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o próprio termo psicogênese carrega uma gravidade imensa. Estamos falando da origem. A gênese, né? O nascimento e a evolução psicológica de uma habilidade. O fato de existirem 4 fases nomeadas de forma tão específica reforça a ideia de que o cérebro humano segue uma trilha previsível. Uma trilha metódica para sair da total ignorância e chegar à fluência. Como o nosso texto de apoio hoje é conciso e não oferece definições de dicionário para cada etapa, nós podemos deduzir o funcionamento interno da mente humana apenas analisando a progressão dessa nomenclatura. Vamos desvendar pelos nomes. A primeira fase listada é a pré-silábica. Pelo próprio nome, trata-se de um estágio anterior à compreensão do que é uma sílaba. A fase pré-silábica representa os primeiros esforços daquela lógica individual tateando no escuro. Totalmente no escuro. Se a mente ainda não compreendeu o conceito de sílaba, que é a unidade sonora da fala, isso significa que quem está aprendendo não faz a menor ideia de que as letras no papel servem para mapear o som da voz humana. O som não tem conexão com a escrita ainda. Nenhuma. Nesse momento inicial da psicogênese, a mente provavelmente tenta relacionar a escrita com o tamanho ou a natureza das coisas físicas. Como assim? É comum deduzir que nessa fase, uma pessoa possa achar que a palavra para descrever um trem precisa ser gigantesca. Cheia de letras. Cheia de letras, enorme, porque o trem real é enorme e pesado. E em contrapartida, que a palavra para formiga deve ser minúscula,
com apenas uma ou duas letras. Nossa, isso faz muito sentido do ponto de vista da lógica interna. A escrita é interpretada como um desenho da realidade, não como um código sonoro. É uma hipótese incrivelmente criativa da lógica individual. Só que eventualmente vai colidir com a interação social. Exatamente. O mundo externo vai apresentar a palavra formiga, que é enorme, e a palavra trem, que é minúscula. Essa colisão com a realidade social deve gerar um conflito enorme, porque a regra interna do tamanho das coisas simplesmente deixa de funcionar. A pessoa percebe que palavras curtas podem representar objetos grandes e vice-versa. O andaime cai. Nos levam para a segunda etapa, a fase silábica. A fase silábica. Essa transição soa como uma das maiores epifanias da vida intelectual de um ser humano. É o exato instante em que o cérebro finalmente conecta as pontas. A mente entende que a escrita não mapeia os objetos do mundo, mas sim os pedaços de som que saem da boca. É o salto qualitativo mais espetacular da construção da escrita. Na fase silábica, a mente impõe uma ordem matemática rigorosa. Uma nova regra rígida. A lógica individual agora decreta uma lei irrevogável. Para cada emissão de voz, para cada vez que a boca se abre para pronunciar uma sílaba, deve haver uma marca correspondente no papel. Uma letra para cada som. A beleza e a rigidez dessa fase residem na contagem sonora. Se a pessoa quer escrever uma palavra que possui 4 sílabas sonoras, a mente dela exige que sejam colocados exatamente 4 símbolos no papel. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. A preocupação ainda não é usar as letras corretas do alfabeto convencional. A preocupação é garantir que a quantidade de marcas escritas seja idêntica à quantidade de pedaços de som falados. A mente criou um novo sistema que parece perfeito e infalível. Pelo menos internamente. É uma vitória e tanto. Dá até para imaginar o alívio cognitivo de quem atinge essa fase. A sensação de ter desvendado o grande mistério do universo das palavras. Mas a jornada não termina aí. Longe disso. A interação social volta a agir como um agente desestabilizador. Sempre ela. Sempre. Quando a mente tenta aplicar essa matemática silábica rigorosa, lendo livros ou observando a escrita dos adultos no mundo, ela percebe que a conta não fecha de novo. A frustração volta. As palavras escritas pela sociedade têm muito mais letras do que as sílabas que saem da boca. E essa frustração nos empurra para a terceira fase das nossas notas, que tem um nome hifenizado e bastante revelador. A fase silábica alfabética. Silábica alfabética. O próprio nome já sugere um estado de transição, uma ponte balançando entre duas lógicas diferentes. A fase silábica alfabética é um momento de crise construtiva. A velha regra de uma marca para cada sílaba já provou ser insuficiente frente à complexidade da linguagem escrita, exposta pela interação social. A conta matemática quebrou. Quebrou. No entanto, a nova regra, que exige a decomposição das sílabas em sons menores e letras individuais, ainda não foi totalmente compreendida pela mente. Então a mente passa a operar de forma híbrida e turbulenta. Híbrida, misturando as duas coisas. Em uma mesma palavra, o aprendiz pode representar uma sílaba inteira com apenas uma letra, baseando-se na lógica anterior, e logo em seguida desmembrar a próxima sílaba em vogais e consoantes, testando a lógica nova. É uma demonstração cristalina de que o aprendizado não é linear de jeito nenhum. É um processo de montar, desmontar e remontar estruturas mentais, o tempo todo, até que a estabilidade seja alcançada. Essa estabilidade é o que, presumivelmente, define a quarta e última fase listada no nosso material de hoje. A fase alfabética. O fim do ciclo da psicogênese. O momento de paz cognitivo. Nesse ponto, o conflito entre as hipóteses internas e as regras externas cessa. A lógica individual finalmente compreende o sistema em sua totalidade. A mente aceita que a linguagem escrita não é baseada no tamanho dos objetos. Adeus, formiga e trim. E também não é baseada na contagem estrita de sílabas, mas sim na representação minuciosa de cada fonema através de um alfabeto convencionado socialmente. A ponte foi concluída e o trânsito da comunicação pode fluir livremente. A engenharia mental venceu a batalha. E é imprescindível reconhecer a magnitude desse esforço intelectual.
Passar por essas 4 fases exige tempo. Muito tempo. Exige a formulação de teorias erradas e a resiliência para abandonar ideias antigas quando elas deixam de fazer sentido. O cérebro humano atua como um incansável pesquisador. Um cientista testando hipóteses o dia todo. Essa compreensão detalhada de como a mente opera de forma ativa e autônoma é o que sustenta a última e talvez mais contundente afirmação do nosso material de hoje. A crítica. Sim, as notas concluem afirmando de forma bem direta que Emília Ferreiro criticava a alfabetização tradicional. Então, o que tudo isso significa? É a grande pergunta. Quando colocamos as peças lado a lado, a crítica aos métodos tradicionais deixa de ser apenas uma opinião divergente e passa a ser uma consequência lógica e inevitável. Inevitável porque as premissas são opostas. Exatamente. Se assumirmos que a alfabetização tradicional é aquele modelo clássico, muitas vezes ancorado apenas na repetição em voz alta, na cópia exaustiva de famílias silábicas... Ba, be, bi, bo, bu, copiado 10 vezes no caderno. Isso. E na cobrança de memorização imediata do alfabeto, a incompatibilidade com a psicogênese é total. Um método puramente transmissivo e mecânico ignora completamente o fato de que a mente do aprendiz está no meio de uma construção complexa. A crítica surge justamente dessa incompatibilidade profunda, né? O método tradicional de alfabetização, ao focar quase exclusivamente na memorização e na repetição mecânica, tenta impor a fase alfabética desde o primeiro dia de aula. Tenta pular etapas à força. Ele trata as hipóteses da fase pré-silábica e as tentativas matemáticas da fase silábica como meros erros. Erros que precisam ser erradicados imediatamente. Como se fossem defeitos. No entanto, o construtivismo e a psicogênese nos mostram que essas fases não são erros. Elas são etapas obrigatórias e essenciais do desenvolvimento estrutural do pensamento. Ninguém chega no telhado sem passar pelos pilares. Ao tentar pular etapas e forçar um conhecimento de fora para dentro, o ensino tradicional frequentemente gera frustração, pois não respeita a lógica individual e o tempo necessário para que a própria mente resolva o quebra-cabeça do código escrito. Isso lança uma luz muito empática sobre as dificuldades de aprendizado, refletindo sobre quantas pessoas devem ter passado por momentos de extrema ansiedade em ambientes educacionais rígidos. Sentindo-se inadequadas. Sentindo-se totalmente inadequadas simplesmente porque as suas hipóteses internas não estavam sendo ouvidas ou validadas. É triste pensar nisso. Quando o ambiente ignora que alguém está em plena fase silábico-alfabética, lutando para reconciliar 2 lógicas conflitantes e apenas exige a cópia perfeita da palavra no quadro negro, ocorre um apagamento do esforço cognitivo. A genialidade da teoria de Ferreiro parece ser a mudança radical no foco das lentes. O importante deixa de ser como o método é aplicado e passa a ser como o sujeito elabora o pensamento. Essa mudança de perspectiva é o grande legado condensado neste material curtinho que analisamos. E o deslocamento do foco não diminui a importância de quem guia o aprendizado, mas altera o seu papel de um mero transmissor de informações para um mediador qualificado. Um mediador que entende que cada aprendiz está elaborando ativamente o conhecimento e que a interação social deve fornecer os estímulos corretos para provocar avanços na psicogênese. Não apenas exigir resultados padronizados antes da hora. A linguagem escrita é a maior tecnologia já inventada pela humanidade. E a forma como cada novo cérebro precisa desvendar essa tecnologia do zero, geração após geração, é um testemunho da capacidade de adaptação da mente. É fascinante perceber como um conjunto tão breve de anotações pode desvendar as engrenagens ocultas da cognição humana. Começamos com apontamentos simples sobre um conceito educacional e terminamos investigando a fundo como o intelecto lida com símbolos. Lida com sons e regras invisíveis. A ideia de que o cérebro humano é um motor constante de criação de hipóteses, precisando desesperadamente interagir com o ambiente social para afinar e validar as próprias teorias, é uma chave de leitura poderosa. Poderosíssima. E não apenas para a alfabetização infantil, mas para a forma como estruturamos qualquer novo entendimento ao longo de toda a vida. O aprendizado não para nunca. Isso levanta uma questão importante.
Algo intrigante para explorarmos mentalmente antes de encerrar. Manda. Se a premissa de que a linguagem escrita exige uma forte interação social para moldar a lógica individual é verdadeira, como as mudanças drásticas na nossa forma de comunicação atual podem alterar essa psicogênese no futuro? Uma excelente pergunta. O cenário mudou muito. Mudou. Hoje, grande parte da interação social baseada em texto acontece através de interfaces digitais, telas que possuem corretores ortográficos automáticos, teclados preditivos que sugerem a próxima palavra antes mesmo de ela ser pensada. E sistemas de inteligência artificial que formatam sentenças inteiras em milissegundos. Será que a redução do atrito durante a escrita digital vai modificar o tempo de duração da fase silábico-alfabética? Se o atrito é um material de construção, o que acontece quando a gente remove o atrito? A lógica individual das futuras gerações precisará construir novas regras mentais para lidar com ferramentas que, essencialmente, tentam prever e corrigir os erros antes que eles cumpram o seu papel construtivo no aprendizado. A máquina corrige a hipótese antes do cérebro processar a falha. A psicogênese da língua escrita, como foi desenhada pela pesquisa que discutimos, pode estar prestes a sofrer a sua maior mutação evolutiva. Que pensamento provocativo fantástico para encerrar a nossa exploração. É o tipo de reflexão que expande o material original e nos obriga a olhar para a nossa própria realidade digital com uma curiosidade renovada. Deixa a mente trabalhando depois que a discussão acaba. O aprendizado, afinal, nunca se encerra na última linha de um texto. Ele é sempre um convite para novas perguntas. Agradeço imensamente a companhia de quem esteve do outro lado, acompanhando cada etapa desta desconstrução analítica. Foi um prazer dissecar essas ideias. Esperamos que essa exploração pelas fundações do pensamento tenha sido tão reveladora de ouvir quanto foi de ser conduzida. O conhecimento é sempre uma construção em andamento, e de tijolo em tijolo vamos ampliando a nossa compreensão do mundo. Construindo sempre. Um grande abraço a toda a nossa audiência, continuem questionando as regras invisíveis ao redor e até a próxima análise profunda.